Marcato Cursos Jurídicos. Venha para onde estão os melhores. Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Então vamos lá, sou o professor Vitor Hugo Stuck, vim falar com vocês das primeiras impressões em relação às questões da segunda fase de Direito do Trabalho do 8º exame da FGV. A primeira questão envolvia a discussão de dois reclamantes, Joana e Guilherme, com mais de 30 anos de idade, que processaram um município. A sentença proferida por eles, líquida, julgou o pedido procedente, condenou o pagamento de 13 mil para a Joana, e aqui houve um problema na impressão da prova, 22 mil para Pedro. Pedro não existe no enunciado, então subentende-se ser Guilherme, porque é o único nome que falta. Com base na hipótese apresentada, exigiu-se dos alunos, primeiro, a sentença proferida está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório? Nós devemos lembrar da súmula 303 do TST. Fazenda pública, duplo grau de jurisdição, diz no item 1, em dissídio individual está sujeita ao duplo grau de jurisdição, mesmo na vigência da Constituição de 88, decisão contrária à fazenda pública, salvo quando a condenação não ultrapassar o valor correspondente a 60 salários mínimos. O nosso salário mínimo atual é de R$ 622, 60 salários mínimos dá 37 mil e alguma coisa. Ainda que nós somemos os valores, por se tratar de uma reclamação plurima, a condenação vai envolver os dois, não atinge o valor de 60 salários mínimos. Então, nessa hipótese, é a ressalva da sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição. E na B, caso a sentença transite em julgado, nos termos originais, de que forma será feito o pagamento. Nós sabemos que os pagamentos feitos pela administração pública devem ser realizados por precatório. Mas o artigo 100, parágrafo 3º da Constituição, excepciona o precatório na chamada dívida de pequeno valor. E o artigo 87 do ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, diz que, para os municípios, pequeno valor, para afastar o precatório, é aquele igual ou inferior a 30 salários mínimos, perante a fazenda dos municípios. Então, vejam, aqui nós temos uma possibilidade de discussão, porque um dos valores é inferior a 30 salários mínimos, outro não, mas indo pela ideia da reclamação trabalhista plurima, somando, excede em muito 30 salários mínimos, o que seria obrigatório o pagamento por precatórios. Ok? Em relação à questão 2, discute a vida de Francisco, um empregado que trabalha e recebe só por comissões. Ele fez uma venda em um determinado mês de 50 mil reais, parcelados em 10 vezes. A pergunta A. Se uma das parcelas não for paga pelo comprador, como deve proceder o empregador de Francisco em relação ao pagamento da comissão correspondente? A base legal para isso é o artigo 466 da CLT, que diz que o empregado tem direito de receber as comissões parceladas quando a venda foi desta forma feita. O pagamento de comissões e porcentagens só é exigível depois de ultimada a transação a que se refere. Então, a transação foi realizada. Agora nós estamos na fase do pagamento das parcelas. Se uma das parcelas não foi paga, o empregador, pelo princípio da alteridade, assume os riscos da atividade econômica. Artigo 2º da CLT. Então, ele deve pagar a parcela ao empregado. O empregado não pode sofrer o risco da atividade econômica uma vez que a venda foi feita. Estamos nos pagamentos das parcelas. Tranquilo? B. Se as parcelas estivessem sendo pagas normalmente e Francisco fosse dispensado 6 meses após a realização da venda, como fica a situação da comissão vincenda? Aí nós temos que olhar o parágrafo 2º do artigo 466,
que nos diz: a cessação das relações de trabalho não prejudica a percepção das comissões e percentagens devidas na forma estabelecida por esse artigo. Então, vejam, o empregador, mesmo cessando o contrato de trabalho do empregado, fica obrigado a pagar as prestações vincendas. Com uma observação importante, nós temos o texto da súmula 173, que diz: extinto automaticamente o vínculo empregatício com a cessação das atividades, os salários só são devidos até a data da extinção, mas os salários devidos pela prestação de serviços, as comissões, de acordo com o artigo 466, não deixam de ser pagas pela cessação. Então, nós temos que ponderar esses dois dispositivos, certo? Próxima questão, questão 3, nos diz: uma determinada empresa aplica a jornada de trabalho de 7 dias, das 8 às 17, com 1 hora de intervalo e folga no 8º dia. Além disso, recebem um bônus de 2 dias fruitivos por mês, nos quais podem faltar quando desejarem, sem qualquer desconto no salário, desde que avisem previamente a chefia. Pergunta alternativa A da pergunta 3. Qual o efeito do repouso semanal remunerado no contrato de trabalho e onde se encontra o normativo de regência desse direito? Vejam, o descanso semanal remunerado tem a simples finalidade de assegurar um período de 24 horas consecutivas durante as quais o empregado para, descansa e recebe. Existem 2 dispositivos. A Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso 15, e a Lei número 605 de 49. Lei 605 de 49. Esses 2 dispositivos, um constitucional e um infraconstitucional, asseguram 1 dia de descanso por semana. Este dispositivo, além de 1 dia, também assegura os feriados federais, estaduais e municipais. Então, todos esses dias são dias de descanso. Nós não temos um dia específico. A lei fala em preferencialmente aos domingos, não obrigatoriamente. Então, a alternativa A, a questão A, 3A, era para discutir o fundamento legal e a justificativa do descanso, ok? Em relação a B, analise, segundo a legislação em vigor, a política de repouso semanal remunerado pela empresa. O artigo 9º da Lei 605 de 49 nos diz: nas atividades em que não for possível, em virtude das exigências técnicas das empresas, a suspensão do trabalho nos dias, feriados civis e religiosos, a remuneração será paga em dobro, salvo se o empregador determinar outro dia de folga. Então, vejam, o empregado trabalha 6 dias, no máximo, e descansa 1. Se ele tiver que trabalhar no dia do descanso ou do feriado, o empregador deve pagar o dia em dobro. E eu aconselho também, nesses casos, discutimos muito, falei isso com vocês no dia marcado, conversei com vocês sobre essa estrutura, nós não podemos esquecer da súmula número 146. O pagamento deve ser em dobro sem prejuízo da remuneração correspondente ao dia de descanso. Certo? Última questão. O juízo trabalhista da 90ª Vara do Trabalho de Fortaleza comunicou à empresa X quanto à inserção do seu nome no Banco Nacional de Devedores. A respeito disso, responda. Essa questão é inovadora, a lei é recente, agora de 2011, Lei 12.440 de 2011, que teve profundas alterações no ano de 2012. E a pergunta A nos diz: em que situações o nome do devedor é inscrito no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas? Em 2 situações: sentença condenatória transitada em julgado, proferida pela Justiça do Trabalho, e B, 2, notificação da parte para pagamento e não efetuação desse pagamento.
Em relação a B, qual ou quais as consequências da inserção do nome de uma empresa no Banco Nacional de Devedores? Consequências naturais de um rol de devedores. Proibição com contratação contra a administração pública, inserção do nome da empresa no rol de inadimplentes, circunstâncias genéricas. Uma questão polêmica que vai, sim, gerar margem a muita discussão, eu acredito nisso, apesar da novidade, ainda não temos segurança jurisprudencial para afirmarmos alguns pontos das questões. Creio que a prova teve, sim, um certo grau de dificuldade, não foi uma prova fácil, exigia conhecimentos profundos dos alunos, mas nada do que nós não tenhamos discutido nas aulas com o professor André Veneziano, com o professor Carlos Augusto e nas minhas aulas. Quero agradecer a todos, agradecer ao profundo e verdadeiro auxílio do Milton, do nosso assistente, que trabalha diariamente conosco, com vocês na correção das peças, e agradecer ao curso essa oportunidade de conversar com vocês e me colocar à disposição. Já fizemos isso na correção da peça, agora, novamente, eu deixo o meu Twitter e o meu e-mail, para aqueles que tiverem dúvidas, me coloco à disposição para conversarmos sobre esta prova. vitorhugostuck@gmail.com é meu e-mail e @vitorstuck, o meu Twitter. Muito obrigado, beijos, fiquem com Deus e até uma próxima.